Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Bora entrar, bora entrar. Vamos começar mais uma live aí. Bora destravar a comunicação, a oratória, falar em público. Se vocês escutarem aí algum miado, é porque o gatinho tá aqui hoje, viu? Tá fazendo companhia para nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Bora destravar a comunicação. O que você deseja para destravar a sua comunicação, falar melhor em público? Eu vou colocar aqui direitinho o meu aviso. Pessoal, avisando vocês que estão entrando agora, dia 14 de abril vai ser o workshop Fale Sem Medo. Você que tem medo de falar em público, de se comunicar, clica no link da bio, entra lá no workshop que vai acontecer no dia 14 de abril, ao vivo e online comigo. Você vai aprender diversas técnicas para se expressar melhor, organizar seu pensamento, controlar seu nervosismo ao falar em público e se comunicar com confiança. Clica aí no link que vai ser espetacular, viu galera? Começando agora a live, que pergunta você quer fazer? O que você deseja para destravar a sua comunicação? Faz a sua pergunta aí, vai falando de onde você é também. E eu vou trazendo os assuntos aqui para vocês sobre comunicação e oratória. Eu já quero começar esse bate-papo de hoje aqui com vocês, falando principalmente para quem está com medo de começar. Você que está com medo de começar aqui na internet. Tem um monte de profissional aí cheio de medo, travado, travada, tem um conteúdo bom para falar para as pessoas, você sabe que é excelente naquilo que faz, mas tem medo de começar. Me diz aqui qual é o seu maior medo. Qual é o seu maior medo de começar hoje na internet? Por que você trava para começar a gravar vídeos, fazer lives aqui? O que mais te impede hoje de fazer isso? Você tem medo do julgamento? Tem medo do que as pessoas vão dizer de você? Você tem medo das pessoas ficarem fazendo brincadeirinha com você? Ou então no trabalho as pessoas acabarem reconhecendo você aqui na internet? Porque vocês sabem que a gente tem uma certa diferença daquilo que é no trabalho e às vezes o que é no dia a dia. E aí você tem medo de se expressar aqui na internet, de se expressar numa live, e quando chega lá no trabalho todo mundo fica de sorrisinho, rindo de você porque você começa aqui na internet. Me diz aí, qual a sua dificuldade? Qual o seu problema para se comunicar? O seu problema para se comunicar aqui no digital, qual é? Vão entrando aí, fazendo a pergunta de vocês. Hoje meu gatinho tá aqui, viu? Se vocês ouvirem o miado dele, hoje o gatinho tá aqui comigo. Vão fazendo a pergunta de vocês aí e bora destravar a comunicação, pessoal. Outro ponto que eu quero falar aqui com vocês. Mais cedo eu falei a respeito da sua preocupação, da preocupação que você tem que ter quando olha para os seus próprios sonhos e para os seus medos. Deixa eu te explicar. Olha para o seu sonho agora. Que desejo você tem? Ele envolve financeiro? É uma viagem que você quer fazer? A conquista da casa, do carro dos sonhos? O que é? Quando você olha para isso e você olha para o que está sendo impedido de se comunicar, do que você se impede de se expressar ou de alcançar algo por causa do medo, da vergonha, medo do julgamento, medo do que vão pensar. Todo o tempo que você faz isso, você olha para os seus sonhos e diz para eles o seguinte: olha, sonhos, vocês são importantes, mas não tão importantes quanto a opinião de fulano. Meu sonho, vocês são muito importantes, mas não tão importantes quanto o que o outro pensa sobre mim. Se neste exato momento aqui, eu que tenho um sonho, e um grande sonho de espalhar a minha missão, de te ajudar a falar melhor em público, de se comunicar melhor. Imagina que essa daqui é a minha missão, te ajudar a destravar, para você falar bem em público, falar aqui bem diante das câmeras, só que eu tenho medo do julgamento. Eu tenho medo de começar, eu tenho medo de ligar a câmera. Eu estou dizendo para minha missão o seguinte: missão, fica quieta aí porque você importa menos do que o julgamento de alguém que não me conhece. É isso que acontece com você quando você se impede de falar em público, não permite que você destrave a sua comunicação ou então permite que a sua timidez te domine. E eu quero falar aqui sobre um assunto muito importante, principalmente para quem é tímido e quem se coloca a desculpa de que não se apresenta porque é introvertido e introvertido é tímido. Mentira, viu galera? Eu já quero deixar isso aqui bem claro para vocês. Ah, professor, eu não falo em público porque eu sou muito tímido. Eu não falo em público porque eu sou introvertido. Introvertido, consequentemente, é tímido. Boa noite, dicas de fé. Vão entrando aí, pessoal. Amanda. Oi, Amanda.
Obrigado por falar seu nome é bonito, viu? Amanda, muito bonito. Faz a sua pergunta aí também. Você tem alguma dificuldade de falar em público? Tem medo de se expressar aqui na internet? Faz a sua pergunta aí. E galera, toda vez que você tem medo de falar aqui, seja diante das câmeras, falar em público, você está dizendo para os seus sonhos o seguinte: olha, fica quieto aí. Fica quieto porque importa menos o meu sonho do que o julgamento das pessoas. Repito, olha, eu tenho muita dificuldade de live, nunca fiz. Você tem vontade de fazer, Amanda? Me diz aí. Você tem vontade de fazer? E você quer fazer uma live sobre o quê? Você pode me dizer? Você quer falar mesmo sobre religião, sobre fé, espiritualidade ou sobre outro assunto? E me diz hoje qual é a sua principal dificuldade quando você pensa em gravar lives. Quando você pensa em gravar lives, algo te trava. Essa trava é o quê, Amanda? É medo do julgamento? Você tem medo de errar? Você tem medo de não conseguir conduzir uma live e esquecer alguma coisa? Me diz aí. Quais são os principais? Os julgamentos. Olha aqui, galera. Quem mais se sente assim? Me diz aí. Quem mais sente que tem medo do julgamento das pessoas? Medo do que vão dizer de você? Fica aí, viu, Amanda? Vou te passar uns conselhos bem importantes. Primeiro conselho que eu já vou te passar. Se você tiver como fazer um investimento, clica no link da bio e entra no meu workshop. Ele vai acontecer no dia 14 de abril, às 19h27. Serão 3 horas de workshop. E você vai aprender diversos conselhos, técnicas, diversas dicas também de comunicação. Você vai aprender fazendo, viu? Diversos exercícios de comunicação oratória para você destravar sua comunicação, seja no presencial ou no digital. Se você tem vontade de gravar lives, é essencial você fazer parte desse workshop. As inscrições, elas estão abertas, mas são limitadas. A hora que fechar ali o número de vagas, encerram as gravações, ó. Encerram as inscrições. E ele vai ser ao vivo. Professor, eu não consigo nesse dia, mas eu quero receber o conteúdo. Posso? Sim. Faz a inscrição, porque depois do evento você vai receber a gravação para assistir por 6 meses, rever ali a gravação e ter os conteúdos também. Fechado? Então, se você quiser destravar aí, ó, esse seu medo de falar aqui diante das câmeras, esse seu medo de gravar as lives, clica no link da bio. É apenas R$ 37,00 o investimento e você vai investir em você, na sua comunicação e aprender na prática diversas técnicas de oratória para se comunicar bem. Outro detalhe muito importante, você falou aqui medo do julgamento. Percebeu o que eu acabei de dizer para a galera aqui e eu vou repetir para você. Toda vez que você olha seus sonhos, a sua vontade de gravar uma live, com certeza você não quer fazer lives aqui por nada. Com toda certeza você quer aparecer porque você também quer fazer dinheiro. Me diz aí se não é verdade. Você também não quer melhorar sua vida financeira? Você não quer aparecer aqui na internet também para compartilhar sua mensagem com as pessoas? Ah, não quero em si fazer dinheiro, mas eu quero muito compartilhar minha mensagem com as pessoas. Já é um interesse, já é um desejo. E isso pode fazer com que você cresça profissionalmente. Você aparecendo, as pessoas vão ver aquilo que você faz, aquilo que você compartilha. Você vai receber mais convites para palestrar, convites para falar com mais pessoas importantes. Eu acredito que você deseja isso também, Amanda. Mas, Rony, eu estou travada. O que eu posso fazer? Primeiro ponto. Faz esse exercício aqui. Primeiro exercício para você, Amanda. Me diz se ainda tá aí. Fala assim, estou. E galera, esse exercício serve para todos vocês, hein? Então fiquem atentos aí. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre comunicação oratória, como falar melhor, vencer a timidez, faz a sua pergunta aí. Pronto, Amanda. Primeiro exercício. Esse exercício ele é um pouco dolorido, mas você vai ter que fazer. Primeiro ponto, você vai escrever num papel pelo menos 5 objetivos que você tem na sua vida, 5 grandes sonhos e que estão envolvidos com você aparecer na internet. Quais são os objetivos que você tem para aparecer na internet? O que isso vai te beneficiar? Você vai colocar esses sonhos ali. Depois você vai olhar esses sonhos e do lado deles você vai colocar seus medos. Medo do julgamento, medo do que vão pensar, medo do que vão dizer de mim, Coloca seus medos bem do lado. No lado direito, você pode colocar no lado esquerdo aqui quais são os seus objetivos e no lado direito do papel, bem do lado mesmo, você vai colocar os medos. E o que você vai fazer? Você vai olhar para cada um dos seus objetivos e depois para cada um dos medos e você vai se fazer a seguinte pergunta. Esses sonhos aqui, esses objetivos,
eles são menos importantes que o julgamento das pessoas? Se faz esse questionamento, você precisa olhar no papel. Olha, eu tenho desejo, você acabou de falar aqui, ó, a princípio eu quero uma estabilidade financeira. Pronto? Dentro dessa estabilidade financeira, quanto você quer receber? O que você quer com essa estabilidade financeira? Quer comprar roupas melhores, uma casa melhor, fazer viagens? Eu não sei, você vai ter que colocar esses objetivos ali. Depois colocar o medo do julgamento, o medo de falarem mal de mim. Coloca os medos. Confronta os dois e se faz a pergunta: esses meus sonhos aqui, eles são menos importantes? Eles são menos importantes que o medo do julgamento? Eles são menos importantes do que alguém que nem me conhece vai falar sobre mim? Você precisa fazer esse exercício urgentemente, Amanda. Porque você vai observar que os seus sonhos são mais importantes. Só que no momento que você deixa de aparecer, quando você é dominada pelo seu medo, você está dizendo para os seus sonhos que eles são menos importantes. Quando eu ensino comunicação oratória para vocês, pessoal, é sobre expressão. E eu estou dizendo para vocês sobre o poder de expressão, por quê? Porque quando eu não me expresso para o mundo, quando eu não expresso aquilo que eu conheço, as verdades que eu sei, aquilo que eu desejo compartilhar com o mundo, quando eu deixo de fazer isso, eu também estou deixando de lado os meus sonhos. Obrigado, Cláudia, obrigado por compartilhar, viu? Pessoal, tap aí na telinha que vocês me ajudam muito também. E vão fazendo a pergunta de vocês. Já que você olhou para isso, confrontou, ok, Rony, eles são mais importantes, mas o que eu posso fazer para provar para o universo de que eles são importantes? Amanda, segue aqui comigo e serve para todo mundo também. Prestem atenção, hein? Rony, e agora? Peraí, deixa eu ver que tá... Minha luz está falhando aqui. Não sei se está caindo aí a luz. Mas, pessoal, Amanda, olha bem agora aqui para mim. O que você deve fazer? Dê pequenas provas. Mais cedo eu falei sobre isso. Quem estava aqui mais cedo na live, eu falei sobre isso. Dê pequenas provas. Como assim, Rony? Dê pequenas provas. Você precisa dar pequenas provas para o universo e para você. Primeiro para você e depois para o universo de que você realmente quer isso. Você acabou de me falar aqui, Rony, eu quero fazer lives. Porque eu sei que isso vai me ajudar na minha estabilidade financeira. Eu vou conseguir vender talvez um produto aqui no digital, oferecer um serviço, falar sobre minha mensagem. Eu quero. Ok, eu sei que você quer. Mas Amanda, concorda comigo? Olha, com muito carinho que eu vou falar para você e para todo mundo aqui. Obrigado, Cláudia, pela rosa. Você concorda que todos os dias todo mundo acorda querendo algo? Fala aqui para mim, sim. E todo mundo responde aqui, ó. Quero a interação de todo mundo. Me respondem aqui, galera. Vocês concordam que todo santo dia alguém acorda com um desejo? Ah, eu tenho desejo de viajar. Eu tenho desejo de conquistar o carro do sonho. Eu tenho desejo de viajar pela Europa. Eu tenho... Ó, todo mundo dizendo aqui, ó. Ah, deixa eu só... Eu não sei porque o TikTok tá aqui. Eu vou aprovar aqui, viu, Mari? Seja muito bem-vinda. Olha, eu não consigo fazer live por não saber o que falar. E eu não sou boa nas palavras. O que fazer? Fica aí, Mari. Fica aí que eu já te respondo, viu? Vou só terminar de responder aqui a Amanda, mas fica aí, já vão curtindo, galera, e compartilhando também, porque me ajuda bastante. Amanda, o ponto que eu estava aqui dizendo para você, todo santo dia acorda alguém com o desejo de fazer algo. A questão é, quem é que prova isso? Quem é que todos os dias acorda dando pequenas provas de que quer? Você precisa, Amanda, a partir de agora, olha bem para mim, você precisa a partir de agora dar pequenas provas para o universo de que você de verdade quer isso. E eu vou te passar aqui uma orientação. Você nem precisa fazer o workshop para você fazer isso daqui. Eu te oriento no dia 14 de abril estar comigo no workshop, hein? E todos vocês aí, ó, que tem medo de falar em público, travam para se comunicar, desejam participar, fazer lives aqui, gravar vídeos, se inscrevam no workshop urgentemente enquanto tem vaga. Pequenas provas para o universo. Qual é uma pequena prova que você vai dar a partir de hoje? Eu quero te passar um desafio. Me diz aqui se você topa esse desafio. Ah, Rony, mas você ainda nem falou. Eu quero que você tope antes. Sabe por quê? É muito fácil você topar ou não o desafio depois que ouviu sobre ele. Eu quero que você, mesmo com medo, com muito medo agora, diga assim pra mim, Rony, eu topo. Escreve aí pra mim, Amanda, topo. Você deve estar pensando, nossa, o Rony já vai me colocar numa situação, numa fogueira. Olha o que eu vou fazer agora. Eu te disse que você precisa provar para o universo. Primeira coisa que você vai fazer, você pode fazer isso hoje ou amanhã. Para você poder se preparar, pode começar amanhã.
Você vai escolher um assunto que você queira falar. Pode colocar um tópico no papel, escolher um assunto que você queira falar. E amanhã você vai ligar a câmera, mas calma, você não vai ligar a câmera na internet. Você vai ligar a câmera só para você e falar nem que seja por 1 minuto diante da câmera, fingindo que você está fazendo uma live. A tua primeira ação para o universo vai ser o seguinte: universo, eu vou fazer uma simulação aqui para te mostrar, para te dar uma pequena prova de que eu vou fazer isso. Olha que fácil. Olha que fácil. Amanhã você vai pegar um papel, organizar seu pensamento do que você deseja comunicar. Imagina que você quer fazer uma live. Sobre o que seria a live? Pensa no assunto. Coloca no papel. Você vai ligar a câmera, não é ligar a câmera na internet. Você vai ligar a câmera e fingir que está fazendo uma live. Você vai fazer um treino. Fingir que está fazendo uma live. Pode ser 1 minuto só, 5 minutos, você quem decide. Já que você não vai falar para ninguém, é só para você ali e a câmera, faz por 5 minutos. Depois, o que você vai fazer? Outra prova para o universo. Está anotando passo a passo aí? Primeiro é a simulação. Depois, você vai vir aqui no TikTok e abrir o maisinho para você poder fazer uma live e você vai escolher a opção teste. Tem uma live teste, sabia disso? Tem a opção teste em que você pode selecionar as pessoas ou ninguém. Aparece só para você. E aí você vai fazer isso por 1 minuto. 1 minuto só, não quero nada mais que isso. Você vai falar por 1 minuto na live teste aqui do TikTok. Terceiro passo. No outro dia, você vai ligar a câmera de novo, só que dessa vez vai ser para estar aqui ao vivo de verdade. E vai falar novamente por 1 minuto. E dessa vez a galera vai entrar. E aí você pode organizar, ou então você pode falar assim: pessoal, eu liguei a câmera agora aqui nessa live e eu vou falar nessa live por 1 minuto porque um malucão de um professor, ele me fez esse desafio e eu tenho que mostrar para o universo e para mim mesmo de que eu quero isso. Fala o que você quiser. Pode organizar o pensamento, pode ser o que você treinou, pode ser oferecendo algum produto ou serviço, não sei. Você vai fazer só 1 minuto, Amanda, 1 minuto, eu não quero nada além disso. 1 minuto dessa live. Vai aparecer gente aqui? Vai aparecer. E se alguém te criticar? Dane-se. Só não recebe crítica quem não está fazendo nada. Entende isso, Amanda? Primeiro conselho para você. Só não recebe crítica quem não está fazendo nada. Bora resumir o passo a passo? Primeiro passo, você vai fazer só para você. Só vai ligar a câmera e vai fingir que está fazendo uma live. Segundo passo, você vai ligar aqui, se tiver a opção para você, você vai na opção Live Test, que eu acredito que ela tem até só 1 minuto, eu não sei como é que funciona, eu fiz só uma vez, eu não entendi muito, então já procure entender como é que funciona a Live Test. Você vai fazer a Live Test, não se demora demais, Live Test 1 minuto. Terceiro passo, você vai ligar o ao vivaço mesmo. Vai ligar por 1 minuto, você pode falar aquilo que treinou, e se desafiar a falar por 1 minuto. Depois fecha, não mais que isso, fecha. Agora começa o resto dos passos. No outro dia, 2 minutos, no outro 3, no outro 4, no outro 5, depois 10, até chegar a 20 e 30 minutos. Topa o desafio? Depois eu quero que você volte aqui e me diga que você se cagou de medo, Amanda, mas fez. Nossa, Rony. Aí eu quero te dar dois conselhos aqui preciosos. Eu gosto de ser muito sincero com os meus alunos e é bom ter essa sinceridade para ser autêntico mesmo. Primeiro, Amanda, vai ser uma bosta. A primeira gravação, a primeira live, a primeira exposição, todo mundo prestando atenção aqui, galera, a primeira exposição, a primeira live vai ser ruim. Você não pode querer começar perfeito, Amanda. Eu vou te dar um exemplo de mim. Eu já era professor de oratória e comunicação e eu nunca tinha feito lives aqui na internet, nunca. Quando eu comecei a gravar vídeos para a internet, eu já era professor de oratória, eu dava aulas presenciais e foi ruim. A minha primeira live eu já era professor de oratória, foi ruim, porque eu não sabia desenvolver ainda aqui a comunicação, não sabia como olhar direito aqui e pedir a interação do pessoal. Foi ruim, mas eu fui fazendo. E um outro conselho que eu te dou, você precisa aprender a ter muito mais ação do que preparação. Tem gente que se prepara tanto. Mas eu vou preparar, tem que ser o roteiro perfeito. Eu tenho que encher uma folha de tudo aquilo que eu quero dizer e eu tenho que estudar tudo, eu tenho que estudar algoritmo. Se você começar com essa loucura aí, você não começa.
Tem gente que se prepara tanto e não realiza nada, porque ela vive só no campo da preparação. As pessoas que realizam algo na vida, elas estão no campo da ação, galera. Não que a preparação não seja importante, prepare-se, é importante se preparar, mas a partir do momento que você gasta mais do seu tempo para se preparar, para estudar, ao invés de agir, você está perdendo no jogo da vida. Olha o que eu estou dizendo agora. A partir do momento que você gasta mais do seu tempo para se preparar, ao invés de agir, você está perdendo oportunidades, você está perdendo o jogo da vida. Então, qual é a regra? Lembra do 80-20? Em que 80% dos seus resultados estão ali em 20% das suas ações? O que você deve fazer? 80% ação. Agir. Começa a ligar a câmera e fazer. Começa a gravar vídeos mesmo imperfeita. E 20% preparação. Eu me preparo só 20%, se possível menos, hein? Se prepara bem menos. Talvez a regra aqui para muita gente que vai destravar muita gente é você se preparar menos. Tem gente que está se preparando tanto e não fazendo nada. Então eu prefiro que você se prepare menos, mas faça mais, que você vai ter mais resultado do que uma pessoa que se prepara, meu Deus, se prepara por anos e não age. A pessoa não age. Neste exato momento que eu estou aqui, galera, vocês acham mesmo que eu sei todas as ferramentas do TikTok? Vocês acham mesmo que eu domino aqui todos os botõezinhos da live? Não, eu só pego e ligo. Ó, esse banner aqui que eu estou fazendo convite para vocês participarem do meu workshop, se inscreve lá. Amanda, eu quero ver você lá. Se você conseguir fazer esse investimento de R$ 37,00 apenas, esteja no meu workshop. Isso daqui, galera, eu aprendi bem depois. E bem depois mesmo, eu já tinha feito muita live e eu nem sabia colocar isso daqui. Tem muitos botões que eu estou aprendendo enquanto eu estou fazendo, tá vendo só? Eu não estou esperando, eu tenho que aprender todos os botões e para com isso, cara. A rede social, ela muda tanto que quando você estudar sobre a rede social, pronto, estudei tudo, aí ela muda do nada. E você vai estudar de novo. Não, começa a fazer. Começa primeiro a fazer, depois você vai melhorando com o processo. Outra regra para você, eu não esqueci de você não, viu? As perguntas que estão subindo aqui eu vou responder. Outro detalhe para vocês. Sabe qual é a regra das pessoas ricas? Elas preparam, atiram e depois apontam. Sabe aquele preparar, apontar fogo? Não, não tem essa de apontar em fogo não. É primeiro preparar, fogo, apontar. Por quê, professor? Porque eu me preparo um pouquinho, eu já dou o tiro. Depois que eu faço isso, aí é que eu vou organizar. Ok, acertou aonde? O que eu preciso melhorar? Essa é a regra das pessoas que começam a agir e têm resultados na vida. Preparar, fogo, apontar. Eu vou apontar depois. O que eu fiz aqui no TikTok? Eu me preparei, organizei mentalmente o que eu queria falar com vocês, liguei a câmera, fogo, liguei a câmera. E depois eu fui preparar, fogo, apontar. Depois eu fui apontar. O que eu preciso melhorar? Tem algum botão novo aqui? O que eu preciso fazer? Tá vendo só? Mas eu já tive resultados. Conselho para você. Primeiro, óbvio para você, vai ser ruim. Vai ser ruim, tá? A primeira live, o primeiro vídeo. Vai ser ruim, caramba. Aceitam isso, galera. Aceitem isso. Amanda, vai ser ruim, tá? Acredite em mim. Vai ser ruim. Mas sabe o que é bom? Porque se você chegar para mim um dia e falar assim, professor, eu fiz a minha primeira live, eu fiz o meu primeiro vídeo, eu me expus pela primeira vez em público e foi perfeito. Eu falei, é perfeito? Perfeito mesmo? Sim, foi perfeito. A minha primeira apresentação, a primeira vez que eu fiz uma live. Parabéns, perdeu a oportunidade, parabéns, começou tarde. Se você já começou perfeito é porque começou tarde. Já perdeu muito. Já perdeu no jogo da vida. Fechado aqui, eu nem vi a tua resposta. Amanda, me diz aqui, topa? Agora sim, topa? Depois que você já ouviu tudo, topa? Anotou os passos? Topa se desafiar a fazer isso? Depois eu quero que você volte aqui, pode me dizer lá no direct. Agora pesou, né? Agora você vai ter que ligar a câmera por 1 minuto, depois você vai ter que se expor, agora pesou. Mas me diz aí, é pro seu bem, Amanda? Você tem uma mensagem aí, você quer compartilhar, você quer falar algo. Professor, eu não tenho uma mensagem, eu quero só vender um produto ou serviço. O teu produto, o teu serviço é a tua mensagem. O que você quer compartilhar, não importa o que você quer compartilhar, você precisa abrir a câmera e fazer. Deixa eu só ver outro ponto aqui. Quem foi que me fez pergunta mais?
Deixa eu ver, eu vou subir aqui, ó. Meu sonho é ser palestrante, mas não consigo nem falar no meu trabalho, eu travo. Impacto e propósito, você ainda está aqui comigo? Me diz aí. Mas teve uma outra pessoa que me fez uma pergunta aqui. Quem mais me fez pergunta, senhor? Já subiu aqui, ó. Não consigo fazer live. A Mari. Mari, ainda tá comigo por aí? Não consigo fazer live por não saber o que falar. E eu não sou boa nas palavras. O que fazer? Bora lá. Não consegue fazer live por não saber o que falar. Eu vou anotar aqui para te responder, porque eu quero ver se você ainda está aqui. Que eu vou te responder direitinho. O primeiro ponto que você perguntou, são duas perguntas aqui, ó. Não consegue fazer live porque não sabe o que falar. Tá vendo como eu anoto, como eu sou interessado nas perguntas de vocês? Não sabe o que falar. Essa é uma primeira pergunta. A segunda, eu não sou boa com as palavras. Não é boa com as palavras. O que fazer? Ok, bora lá. Eu vou responder primeiro a Mari, depois o propósito aqui. Deixa eu só ver se a Mari ainda está aqui, tá? Se ela não tiver... Cadê? Estou aqui, o impacto está aqui, eu quero fazer live, eu só não atingi a quantidade de seguidores ainda. Entendi, José. Então vai batalhando nesse ponto aí, viu? Eu fico feliz porque você já tá com essa mentalidade de fazer a live. Alcançar os seguidores é uma parte que exige mais paciência mesmo, viu? Olha a Mari disse que sim. Mari, agora essa resposta é para você. Não sabe o que falar na live. Essa resposta aqui ela é óbvia, mas eu preciso falar para você. Se você não sabe o que falar, anota agora num papel o que você deseja falar. Você tá um nome aqui, ó, Indica Shop. Eu não sei se você trabalha com TikTok Shop. Se você trabalha com TikTok Shop, eu não sei se você quer vender um produto ou um serviço. Se você já bateu o número de seguidores, já tá mais do que óbvio que você pode falar na live. Se você quiser vender um produto ou serviço, você vai escolher um produto, vai ligar a câmera e começar a falar sobre ele. Estuda o produto e começa a fazer a live vendendo esse produto. Rony, esse meu perfil aqui é de TikTok Shop, mas só que o que eu quero fazer de lives é falar sobre outras coisas, ok? Então, o que você vai ter que fazer? Anota num papel que conteúdo você gosta. O que você gostaria de compartilhar com as pessoas? Entende isso? Vai colocar no papel mesmo. Ó, a principal ferramenta que as pessoas ignoram de comunicação para organizar o pensamento, sabe o que é? Papel em branco e uma caneta. Se você tem um papel em branco, uma caneta e uma ideia, é só você projetar essa ideia para o papel, organizar seu pensamento e começar a falar. Quando você me diz assim, ó, eu não sei o que falar, me diz aqui, primeiro, me responde, Mari, qual é o seu principal objetivo com as lives? Você quer fazer lives para vender produtos ou serviços ou você quer compartilhar algum conhecimento que você tem? Me responde aqui, porque aí eu vou ser mais objetivo com você. Aí eu consigo te responder de maneira mais direta. Me diz aí. Gatinha tá ali dormindo. Ele gosta de me acompanhar na live agora. Ele quer dormir, mas você tá falando. É. Me responde aqui, Mari. E galera, vocês que fizeram perguntas, fiquem aí, porque eu tô respondendo um por um, tá? Fiquem aí. Deixa eu ver se a Mari me respondeu, eu acabei nem vendo. Ô Mari, só me responde aqui, qual é o teu principal objetivo para querer fazer live? Você quer vender um produto ou serviço? Ou você quer compartilhar algum conhecimento que você tem, algum conhecimento que você gosta? Me diz aí. Fala aí. Vender o produto TikTok Shop. Pronto. Tá vendo como a sua resposta ela é bem óbvia? Para você começar? Você disse que não sabe o que falar. O que você vai fazer agora? Você vai pegar um produto que você queira vender e vai estudar sobre ele. E eu vou te passar um conselho aqui precioso. Precioso. Ele deveria ser pago, mas eu vou entregar de graça aqui para você. Quando você for escolher esse produto, você não vai falar sobre as características desse produto na live. Você vai falar os benefícios desse produto. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Imagina que eu quero vender aqui para você uma garrafa. Eu não vou falar que essa garrafa tem a cor branca, vermelha, que ela tem sei lá quantos centímetros. Não, eu não quero falar de características. Fala sobre os benefícios.
Olha, você demora para beber uma água porque você está aí trabalhando e acaba que você não vai lá no bebedouro beber. Essa garrafa aqui, aí você vai mostrar a garrafa. Essa garrafa aqui vai te ajudar muito a cumprir a sua meta de beber água. E vai ficar bem do seu lado e o melhor, ela consegue conservar a água, deixa bem geladinha e você vai beber uma água refrescante. Fala dos benefícios. Você vai anotar, professor, eu não sei o que falar. Agora você já sabe, você vai estudar o produto, vai ligar a câmera e vai falar, professor, mas eu sou muito travada ainda para fazer lives. Faz o desafio que eu passei para a Amanda. Começa treinando por 1 minuto, abre a câmera por 1 minuto. Ah, professor, mas 1 minuto é pouco. Mas me diz, você não faz, você ainda não fez. Tem gente que chega para mim e fala assim, mas Rony, como é que eu vou fazer uma live de 1 minuto? 1 minuto é pouco. Ah, é? Então vai lá e faz a de 1 hora. Não, mas eu ainda não consigo. Então como é que a gente vai começar? A gente coloca essa desculpa, ah, mas é pouco. Mas gente, a gente precisa de pouco mesmo. A gente precisa começar com pouco. Muita gente hoje não é gigante, seja na internet ou na sua área profissional, porque ela jura que tem que começar já gigantesca. Não, eu tenho que começar fazendo uma live de 4 horas porque fulano de tal ficou 17 horas vendendo live, vendendo produto em live. Não é você. Você nunca fez. Você nunca abriu a câmera, então começa aos pouquinhos. No início pode parecer ridículo fazer só 1 minuto, mas pega lá o produto, deixa eu ver aqui, ou Mari, pega lá o produto e fala por 1 minuto, liga a câmera e fala por 1 minuto só. Anotando tudo aqui, vou fazer passo a passo. Perfeito, depois volta aqui e me diz como é que foi a experiência. Eu já vou te confirmar, você vai sentir um frio na barriga, vai dar uma sensação de quase morte, parece que você vai morrer. Mas confia no professor aqui, olha bem para mim, confia no professor, você vai superar isso. A melhor maneira de você adquirir autoconfiança para fazer live é fazendo live, Mari. É o melhor. No início, o teu cérebro ele vai ficar pensando assim, será que eu consigo? Mas não espere autoconfiança. Mais cedo eu disse algo aqui que eu quero que você anote para você. Muita gente começa errado, muita gente na verdade nem começa porque ela espera se sentir confiante para começar. E a neurociência, eu estava vendo um estudo de neurociência aplicado à performance de atletas. Olha só, é para atletas, mas dá para a gente trazer para a comunicação. A neurociência descobriu que os atletas, eles se sentem autoconfiantes porque eles começam fazendo, eles vão adquirindo a confiança no meio do caminho. Você jura que um atleta olímpico, ele já é autoconfiante, né? Não, eu sou autoconfiante, por isso que eu ganho medalhas. Não, eles vão adquirindo essa autoconfiança porque vão fazendo primeiro. E esse é o erro da média dos brasileiros. Eles primeiro querem se sentir autoconfiantes para poder começar, e não é assim. O cérebro, ele só se confia no processo. Até para conversar com as pessoas, eu não tenho assunto, uma comunicação boa. Mari, faz o meu workshop. Entra no meu workshop. Ele é apenas R$ 37,00. Você vai aprender diversas técnicas. Vai acontecer no dia 14 de abril. Já reserva essa agenda, já reserva na sua agenda essa data aí. 14 de abril, às 19h27. Você vai aprender diversas técnicas de comunicação. Depois vai ter a gravação disponível para você por 6 meses. Entra lá. É um investimento em você, de verdade. Mas já segue o passo a passo aí que eu estou te dizendo. Olha esse conselho que eu vou te dar agora que é precioso. Muitas pessoas esperam se sentir confiantes para começar e por isso nunca começam, porque o cérebro precisa de pequenas provas. Por que eu falei para a Amanda aqui sobre dar pequenas provas? Porque o cérebro precisa disso. Ele precisa ver que consegue. A primeira coisa que o teu cérebro vai fazer, Amanda, ou Mari, Amanda, todo mundo aqui, ele vai olhar para o desafio e se questionar, eu consigo? Mari, olha o que o teu cérebro vai dizer. Eu consigo, Mari? Mas ele não está dizendo isso para você por não confiar em você. É porque ele primeiro precisa saber onde está pisando. E aí, quando você vai lá e dá uma pequena prova de que é possível, por exemplo, ao invés de fazer uma live de 1 hora, você faz de 1 minuto. Quando você mostra para ele que fez e não morreu, o cérebro olha para você e fala, poxa Mari, você fez, é verdade, você me deu uma prova de que dá para fazer. Então bora fazer mais, agora eu te libero. Agora eu te libero para fazer mais lives porque você me provou de que é possível e que você não morreu. Tá vendo só? Aí você faz uma live, depois faz a segunda, faz a terceira. Quando você estiver na 11ª, na 51ª live, você nem se reconhece mais. O cérebro vai te olhar e vai falar, quem te viu, quem te vê, hein? Que poderosa você está agora.
mas é só porque você foi adquirindo autoconfiança e provando para o seu cérebro, enquanto você fazia, de que era possível. A maioria das pessoas não começam porque elas esperam a motivação, elas esperam se sentir autoconfiantes. Mas como é que eu vou me sentir autoconfiante se eu nunca fiz? Tá vendo como não tem lógica? Rony, eu quero me sentir autoconfiante para falar em público, mas eu não quero falar, eu não vou falar em público. Como é que você vai ter confiança para isso então? Eu quero gravar, eu quero fazer uma live, mas eu não vou fazer live agora. Como é que você vai provar para o cérebro de que é possível fazer? Então não espere autoconfiança se adquire e se adquire fazendo. Escrevam agora aqui para mim, Mari, todo mundo que está prestando atenção, a Mari, a Amanda, escrevam agora aqui para mim. A realização está no campo da ação. Escrevam aí, ó. A realização está no campo da ação. Escrevam isso. Eu quero que você escreva aqui nos comentários e anote para você. A realização está no campo da ação. As conquistas estão no campo da ação. O que você preferir? O meu gatinho tá miando aqui. Porque mais na frente quero ser olha só, porque mais na frente quero ser mentora e ainda não sou por essa dificuldade. Então bora começar. E aí já faz esse desafio, 1 minuto só. 1 minuto. Depois aumenta para 2, para 3. Um gatinho tá manhoso hoje aqui, galera. Aumenta para 2, 3, 5 minutos. Faz isso. E se inscreva. Se você realmente tem esse desejo de ser uma mentora, você quer ajudar outras pessoas, o teu primeiro nível tem que ser a comunicação. Se inscreve no workshop, clica no link da bio. As vagas são limitadas, viu, Mari? Se ainda estiver disponível lá é porque ainda tem vaga. A hora que encerrarem as vagas ali, o próprio sistema vai fechar. Então já aproveita e garanta a sua. Olha, a realização está no campo da ação. Perfeito. Deixa eu ver o que mais te respondi aí. Ah, segunda pergunta. Eu não sou boa com as palavras. Você vai ficar boa fazendo. As palavras você encontra no caminho. Ah, ainda não sou tão boa com as palavras. É porque você não fez. Quando você começar a fazer, e aí lembrando, se você vai vender um produto, estuda o produto, estuda ele, estuda todas as qualidades, não características. Característica é importante também? Quanto centímetro é? Às vezes a pessoa vai perguntar qual é o tamanho dela. Tem que dominar isso. Mas você tem que aprender na arte da venda a criar desejo nas pessoas. E eu crio desejo mostrando a qualidade dele, os benefícios dele para a vida da pessoa e não a característica. Eu não quero saber, você, por exemplo, não vai querer saber aqui, eu quero aprender punch, eu quero aprender sobre técnicas de persuasão, de storytelling. Isso é técnica, isso é a técnica de oratória. Você não quer saber disso, Mari? Você quer chegar na minha live, quer saber aqui sobre o workshop e quer responder o seguinte, as tuas perguntas são o seguinte, Rony, eu vou conseguir destravar para falar melhor? Eu vou conseguir aprender a falar com confiança, controlar minhas emoções? Tá vendo que é qualidade? Eu não estou falando de característica do meu produto, eu sou professor de oratória. Eu não vou vender para você punch, storytelling, story marketing. Olha isso, você não quer nem saber o que é isso. Você só quer saber o seguinte. Galera, o gato está aqui no meu colo dormindo, peraí. Você só quer saber o seguinte, eu vou conseguir falar? Eu vou conseguir ter clareza? Eu vou conseguir técnicas para controlar as minhas emoções, para fazer lives melhores? Sim, então pronto. Aplica isso para o teu produto também, o teu serviço. Qualidades, benefícios, não características. Ok? E isso daqui já te respondi. Matei as 2 perguntas aí para você. Agora, quem mais? Pessoal, se eu não vi a sua pergunta, faz de novo. Faz a pergunta de novo, porque está subindo bastante aqui. E eu quero responder todos vocês. O José falou o seguinte, eu quero fazer live, eu só não atingir a quantidade. Já te respondi aqui, né? Esse processo é mais paciência mesmo, viu? Tem que produzir muito conteúdo para você chegar aos 2.000 lá. E seja estratégico. Quer uma dica para vocês? Só quem quiser TikTok Shop, façam o seguinte, porque eu tenho alunos que já fizeram esse teste também, eu já fiz esse teste no perfil também. Se você só quer crescer os 2.000 seguidores para começar a vender produto e serviço, foca no que gera muita a atenção das pessoas. Então, por exemplo, fofoca, política, assunto de política, é só para alcançar os 2.000. Esse conselho é só para quem quer chegar aos 2.000 para vender.
Foca no que a galera presta mais atenção. Pessoal, vocês não imaginam o tanto que brasileiro é fofoqueiro. O brasileiro gosta de uma fofoca de famoso. Vocês sabem disso. Eu fiz um teste num perfil que eu tenho de TikTok Shop, que sabe como eu comecei? Eu não levei nem 20 dias, eu levei menos de 20 dias para chegar a 2.000. Fofoca. A gente foi pegando as fofocas, o que estava em alta de famoso, essas coisas, e foi jogando lá, Pegava só pequenas informações, a gente foi subindo assim, o número de seguidores. Pronto, bateu 2.000 e já tá lá vendendo produto e serviço. É o meu conselho porque eu já fiz. Eu não tô falando para vocês o que eu não tenho, tá? Eu tenho um perfil de TikTok Shop e eu bati menos de 20 dias, acredito, bem menos do que isso, só com fofoca. Não, Rony, mas eu quero interligado a um nicho meu. Aí você tem que ter mais paciência, mas tem que produzir mais conteúdos, viu? Imagina que você é uma pessoa que gosta de falar de leitura, você gosta de falar de filosofia, gosta de falar de desenvolvimento pessoal e quer vender produtos relacionados a isso. Você vai ter que aprender a chamar a atenção das pessoas para esse assunto e ter mais paciência, tá? Deixa eu ver aqui. O que mais, galera? Alguém fez pergunta e ainda não respondi? Meu sonho é ser palestrante. Impacto e propósito. Me diz se você ainda está aqui. Meu sonho é ser palestrante, mas não consigo nem falar no meu trabalho. Eu travo. Me responde se você está aqui, impacto e propósito. E como é que eu posso te chamar? Porque você fez essa pergunta aqui. Você quer ser palestrante, mas não consegue nem sequer falar no seu trabalho e trava. Me diz aí se você está aqui. Deixa eu até ver. Estou aqui. Prefeito. Respondeu. Não. Isso daqui foi da primeira vez, né? Simone, galera, só tem gente de nome bonito aqui, mas eu sei que vocês têm, esse perfil é outro, né? Não é o perfil individual de vocês. Simone, deixa eu te falar agora. Você prestou atenção no que eu falei no início para a galera que disse aqui que tinha um desejo? Eu vou te responder com muito carinho agora. Todo santo dia, milhões de brasileiros acordam com desejo, Simone. Todo santo dia, milhões de brasileiros acordam com sonhos. Só que apenas aquelas pessoas que provam para o universo é que conseguem realizar. E você precisa hoje dar pequenos passos e pequenas provas para mostrar para o universo de que você quer ser realmente uma palestrante. E de que você quer destravar isso daí na sua vida. Primeiro passo que você pode dar hoje. Começa a treinar em casa com o seu celular aquilo que você gostaria de palestrar para as pessoas. Professor, eu gosto de falar de desenvolvimento pessoal, gestão do tempo, espiritualidade. Eu não sei o que é. Aqui você está falando sobre... Eu vou pelo nome aqui, ô Simone. Você colocou aqui impacto e propósito. Você gosta de falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre propósito de vida? Faz o seguinte, você vai selecionar um assunto que você gostaria de palestrar, vai organizar esse pensamento, vai ligar a câmera e fingir que você está fazendo uma palestra. Você vai se gravar. Se quiser, você pega até um shampoo, você pega uma garrafa e finge que é um microfone, mas você vai fingir que está palestrando sobre isso. Essa é a primeira prova para o universo. Está vendo que para eu provar para o universo, eu não preciso fazer algo gigantesco? Eu só preciso fazer um pequeno movimento para mostrar para o universo de que realmente eu estou naquela direção. Você vai pegar... decidir ali qual assunto você gostaria de palestrar e começar a treinar sozinha em casa e se gravar. Não precisa mais que isso. Hoje você tem a ferramenta mais poderosa do universo para você se tornar uma grande palestrante, que é uma câmera e um celular. Uma câmera e internet. Hoje a maioria dos celulares de todo mundo tem uma câmera. Se você tem internet e você tem um celular com câmera, você já tem tudo o que precisa para um dia se tornar uma grande palestrante. Sério mesmo. Se você começar a se gravar, começar a treinar no seu quarto mesmo, se gravando, você já está dando pequenos passos. E aí eu vou te fazer um outro desafio. Religião e recursos humanos. Pronto, seleciona e começa a falar. Recursos humanos, excelente, hein? Recursos humanos, muita gente contrata palestra de recursos humanos. É só você decidir dentro do recursos humanos aquilo que as empresas estão mais buscando. Já vai, conselho aqui, galera. O conselho que eu estou passando aqui, eu passo isso para pessoas que fazem mentoria comigo, viu? Tá de graça aqui para vocês. Olha o que eu estou te orientando agora, passo a passo. E modéstia à parte, a pessoa fala modéstia à parte, aí já vem uma coisa grande, né? Mas olha, sem modéstia à parte,
Sou muito bom para dar esses conselhos para as pessoas, esse passo a passo. Primeiro passo para você, você tem que definir, pega dos recursos humanos, o que as empresas mais pagam dentro de recursos humanos para receber palestras. Qual é a dor principal? Você consegue encontrar isso na internet. Palestras de recursos humanos ou dentro do recursos humanos que as empresas mais pagam porque você tem que gerar resultado para essa empresa. Você vai selecionar esse assunto, começar a estudar sobre ele e começar a treinar do seu quarto, gravar você palestrando. Você se gravando ali para ir melhorando. Depois dessas gravações, você vai abrir um perfil. Pode ser esse, não sei se você quer fazer nesse mesmo aqui, você já tem um número de seguidores suficientes, e vai começar a gravar lives, ou gravar vídeos e fazer lives. Eu não sei porque na minha cabeça eu sempre falo gravar lives, mas é gravar vídeos e fazer lives. Faz live nem que seja de 5 minutos. Começa de 1 minuto, começa o desafio lá, esse desafio que eu passei para Amanda serve para todo mundo. Faz de 1 minuto, depois de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Você vai ligar a câmera e começar a falar sobre esse assunto. Já agindo como uma palestrante. Não fica com medo, não. Não fica acanhada. Oi, gente, olha, eu tô tentando, tá? Não, nada disso. Você vai ligar a câmera e já vai falar como uma especialista, uma palestrante. Liga a câmera e começa a fazer. Ah, professor, mas não tem quase ninguém vendo. Gente, olha aqui, tem 8 pessoas. Eu não sei por que a entrega hoje do TikTok nessa semana tá péssima. Algoritmo, me ajuda aí, viu, galera? Quando vocês começam a curtir e também compartilhar a live, vocês me ajudam muito. Já teve momentos aqui que eu bati 100 pessoas, 200 pessoas, é assim mesmo. Aí você me fala, Rony, eu liguei a câmera e eu falei quase pra ninguém. Tudo bem, você não estava falando antes, pelo menos agora você está falando. Faz outra coisa também. Galera, esse conselho aqui era para ser pago, mas enfim, eu vou transbordar hoje aqui para vocês, porque eu gosto de transbordar conhecimento para vocês. Quer ser palestrante de verdade? Você vai selecionar o tema, já imagina o tema dentro de recursos humanos que as empresas pagam. Você vai estudar sobre isso. Você vai treinar em casa, gravar vídeos, e aí quando você já estiver se sentindo melhor, não perfeita, você vai pegar um perfil e começar a produzir conteúdo sobre isso. Depois o que você vai fazer? Vai ligar a câmera e começar a fazer lives falando sobre isso. Nessas lives você vai organizar bem o conteúdo, porque ela fica gravada. Depois você vai baixar a live e fazer cortes. Olha só, já está produzindo conteúdo. Você vai fazer a live. Dessa live, você vai fazer pequenos cortes dos melhores momentos da live. Aquele conselho que você passou que foi espetacular. Eu faço isso aqui no meu perfil. Vocês podem ver aí. Tem diversos cortes das minhas lives. Você vai fazer o corte da live e postar. Fica salvo aqui no TikTok. Então você pode baixar, nem precisa baixar. Você faz o corte dentro do próprio TikTok. E aí você vai compartilhar esses momentos da live. Olha o passo a passo, a riqueza que eu tô te ensinando aqui. Ô Simone, olha a riqueza que eu tô te ensinando aqui. Você vai dar esses passos para mostrar para o universo que quer ser uma palestrante e pronto. Faz isso daí. Agora, nada disso vai se realizar apenas no desejo. Lembrando, se você chutar uma árvore agora, Simone, vai cair umas 300 pessoas que têm o sonho de ser palestrante. Se você chutar numa árvore agora, cai uns 300, assim, de gente que quer ser palestrante. Agora, quem realmente está provando para o universo dia a dia que vai ser, aí é outro nível, tá? E como é que você prova isso? Estudando o seu conteúdo, estudando como é que você... qual é a principal palestra dentro do recursos humanos que as empresas pagariam para ouvir, porque traz resultados. Você vai estudar isso. Sempre pensa no resultado das pessoas. Eu não estou aqui oferecendo um workshop online pensando em mim. Eu não estou oferecendo aqui um workshop online pensando em mim. Eu tenho que pensar como eu resolvo um problema. Eu resolvo o problema de vocês. De trava em público, de falar melhor. E Simone, meu outro convite para você, entra no meu workshop enquanto é tempo. Entra no meu workshop, ele vai acontecer no dia 14 de abril, já vai te dar uma luz e diversas técnicas para você palestrar melhor, falar melhor em público e até mesmo te destravar para você começar a gravar seus vídeos na internet. E é apenas R$ 37,00, Simone. Onde é que você vai ver isso? Na maioria dos estados brasileiros, R$ 37,00 não compra um lanche. E você vai pagar R$ 37,00, investir R$ 37,00, é investimento, viu? Começa a mudar a cabeça aí, é investimento em você. Você vai investir R$ 37,00
para aprender técnicas de comunicação e oratória, para dar esse passo importante para o teu sonho, que aí já é o segundo passo. O primeiro passo é, faz tudo isso que eu te orientei, de você treinar, faz a pesquisa, começa a fazer lives e aí faz cortes e começa a compartilhar os cortes. Segundo passo, se você quer de verdade, entra no workshop, que você já vai aprender diversas técnicas ali. Dia 14 de abril, quero te ver lá. Ih, Rony, eu não consigo agora. Tudo bem, se você não consegue fazer um investimento ali de R$37, tudo bem. Em outro momento, uma outra oportunidade, você faz isso. Mas se você tem, não pensa duas vezes, investe em você e prova para o universo que você quer. Prova para o universo que o teu desejo não é só um desejo, que você de verdade quer. E para todos vocês aqui, ó, eu quero, professor, eu quero destravar minha comunicação, eu quero falar melhor em público. Prova para o universo. Dê pequenos passos. Começa a investir em você. O que é, galera? R$37 para você aprender técnicas de comunicação e oratória para falar bem. O que é R$37 para você desenvolver sua comunicação? Não é nada. Não é nada. Clica no link da bio. Assim que preencherem as vagas lá, o sistema vai fechar. Nem sei se já fechou. Se fechou, aí vai ter que ser no próximo, tá? Mas se não fechou, agarra logo sua oportunidade e entra lá no workshop, que vai acontecer no dia 14. Professor, dia 14, às 19h27, eu tenho um outro evento, eu não consigo. Mas eu posso me inscrever mesmo assim? Pode, porque você vai ter acesso à gravação. Ok? Alguém mais, galera? Eu esqueci de responder alguém? Me diz aí. Faz a pergunta de novo. Eu esqueci de responder alguém? E viu só como eu te passei uma mentoria aqui, Simone? Viu como eu te passei uma mentoria agora aqui, um passo a passo? Agora é só você provar para o universo, dar pequenas provas para o universo de que é isso mesmo que você quer. Mais perguntas aí, galera? E o segundo passo, Simone, investe em você, entra no workshop, você vai gostar muito, vai ter muita dinâmica prática, você vai aprender exercícios práticos, vocês vão fazer junto comigo ali, para que você destrave a sua comunicação. É só clicar no link da bio, veja lá tudo que você vai ter o acesso, o que você vai aprender no workshop, clica no link da bio e garanta a sua vaga. Que mais? Alguém mais fez perguntas e eu não respondi? Se você fez uma pergunta aí, pode fazer de novo? Que aí eu já vejo aqui e já te respondo. Que mais, meu povo? Já já vou sair, hein? A galera aqui, vocês viram que eu orientei para quem quer TikTok Shop? Rapidão. O app vizinho também é estudar o assunto e praticar. Você fala de compartilhar. Qual seria o app? Porque o app vizinho é o que tenta copiar esse daqui, né? O da câmerazinha. Que começa com I. É esse? O app vizinho lá. Se você tem um perfil ali, olha, principalmente para quem oferece produtos e serviços, sim. Se você vai vender no TikTok Shop pelo próprio TikTok Shop, foca nele aqui, nas vendas dele. É bem melhor você no início focar em um só, você dedica toda a energia e já começa a fazer dinheiro, Maria, é meu conselho para você, viu? Já começa a fazer dinheiro do que você ficar com sua atenção em muitas redes sociais. Agora, se você vende pela Shopee, por exemplo, não só aqui o TikTok Shop, aí faz ali pelo Instagram. Se você quiser compartilhar um conteúdo, alguma coisa, faz lá também, produz conteúdo lá também. Estuda e produz lá, estuda e produz lá. Se o teu foco é vender só dentro da plataforma do próprio TikTok Shop, aí eu oriento você a dedicar full time, assim, ó, toda a sua energia aqui. Perfeito? Porque lá não tem, né? Lá não tem a facilidade de já ter o link dentro da própria plataforma.
Valéria, eu vou te responder aqui, seja muito bem-vinda. Você falou, quando a pessoa não sabe exatamente do que falar, tem algum exercício que ajuda nesse sentido? Tem, ô Valéria, tá aí comigo? Me diz aí. Quando a pessoa não sabe exatamente do que falar, tem algum exercício que ajuda nesse sentido? Me responde se você está aqui, Valéria, que eu te respondo. Tô aqui, perfeito. Primeiro ponto. Eu acabei de responder uma galera aqui, eu acho que você ainda não estava. Oi, Estrelinha, tudo bem? Fico feliz por isso, viu? Conseguiu governar a forma de falar. Muito bom, fico feliz. Você está se esforçando aí. Eu gosto de ver isso. Valéria, olha o que eu vou te falar agora. Uma estratégia milenar, uma ferramenta milenar de você organizar seu pensamento quando você não sabe o que dizer. Eu vou até reler a sua pergunta. Quando a pessoa não sabe exatamente do que falar, tem algum exercício que ajude nesse sentido? Valéria, olha o que você vai fazer. Você vai pegar uma folha em branco. Não estou brincando com você. Você vai pegar uma folha em branco, uma caneta e anotar pelo menos 5 assuntos. Pode ser 3 a 5. Se tiver só 3, só um, melhor ainda se for só um. De 3 a 5 assuntos que você é apaixonada por falar. 3 a 5 assuntos. Por que eu sempre falo de 3 a 5? Porque a maioria das pessoas gostam de muita coisa. Você vai tirar um tempo para você, pelo menos 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos sem nada, sem celular, sem ninguém perturbando. Até avisa a galera, eu vou me trancar no quarto aqui, eu vou fazer um exercício importante agora, ninguém me perturbe. Pega papel e caneta e você vai anotar pelo menos 5 pontos, 5 assuntos, 5 tópicos que você é apaixonada por falar, que as pessoas já perguntam para você e que você, de maneira natural, já fala para as pessoas. Eu, por exemplo, as pessoas sempre vinham para mim para pedir conselhos. Elas sempre vinham até mim para pedir orientação. Agora que eu falo de comunicação oratória, as pessoas sempre chegam para mim e falam, Rony, como é que eu posso me expressar melhor? Rony, como é que eu posso falar em público controlando meu nervosismo? Mas antes as pessoas sempre vinham até mim, sempre para perguntar algo, porque eu gostava de ensinar, eu sempre gostei de ensinar, e as pessoas vinham até mim. Aí você vai definir no papel 5 assuntos, 5 tópicos que você realmente gosta, que você é apaixonada. Um segredo. Imagina que você já é bilionária, você tem todo o dinheiro do mundo e isso não te preocupa mais. Se você tem todo o dinheiro do mundo, o que você falaria de maneira natural, sem ser paga? Qual é o assunto que você aborda assim de maneira tranquila? Você fala, gosta de estudar, você abre o livro e se debruça naquilo, porque você gosta de passar tempo naquilo, você não vê as horas passando quando você estuda aquilo. Você vai colocar no papel. Colocou no papel? Começa a estudar mais sobre isso. E começa a organizar no papel de maneira de tópicos. Tópicos ou palavras-chave. Como é que você ensinaria aquilo para alguém? E aí você vai ligar a câmera e começar a falar. Como se fosse uma live. Pronto. Tá vendo como parece um exercício? Nossa, Rony, mas isso é tão bobo. Isso é tão simples. É, mas é o óbvio que a gente ignora. É Valéria? Deixa eu ver se eu lembro aqui. É Valéria, né? Ô Valéria, me diz se isso fez sentido aí pra você. Me diz se já abriu a sua cabeça. Tá vendo como eu sou bom com conselho? Isso não é me gabando não, pessoal. É porque sempre foi assim na minha vida, viu? Sempre foi assim na minha vida. Não adianta eu fugir disso, não. Valéria, o que você precisa agora é só de um tempo pra você pra respirar, um papel e uma caneta e anotar esses 5 tópicos. E você vai encontrar aquilo que você quer falar pra compartilhar com as pessoas. Aí, desses 5, você vai ter que fazer a parte mais difícil. Não, Rony, eu não cheguei até 5, não. Mas você vai ter que começar a cortar e escolher um. Escolhe um no primeiro momento só para você não ficar falando de qualquer coisa. Até porque o próprio algoritmo da internet nos ajuda muito, porque se você fica falando sobre muito assunto ao mesmo tempo, o algoritmo nem te ajuda. Porque nem ele sabe o que você quer dizer, você não tem clareza. Para te dar a clareza, primeiro seleciona 5 pontos, depois corta tudo e escolhe um. Qual eu mais passo o meu tempo? O que as pessoas mais me buscam? O que eu gosto de falar mesmo? E se eu já fosse muito rica, ô Valéria, se eu fosse assim, já uma herdeira, sabe? Você fosse uma herdeira. Eu não preciso me preocupar com o dinheiro e eu falaria sobre isso daqui mesmo que não me pagassem, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Tá aí o segredo. Rony, se não te pagassem, você falaria de comunicação oratória? Falaria, porque foi minha vida. A minha vida foi isso também.
Eu falaria de outros assuntos também. Gostaria de falar ali de desenvolvimento pessoal na questão de relacionamentos, sobre filosofia, mas também se eu ficar falando de tudo isso ao mesmo tempo, eu não me especializo em nada. Então eu escolhi comunicação. Escolhi comunicação e oratória, porque eu já tenho um pouco de história, minha história é muito casada com isso. Eu tinha muito medo de falar em público, eu tinha travas para me expressar. Então casou tudo. Deixa eu ver aqui que a estrelinha tá falando algo maravilhoso aqui. Deixa eu ver. Eu já consigo lidar com qualquer pessoa. Estrelinha, eu tô acompanhando a tua jornada, hein? Outra coisa que você falou aqui, aprendi com Sêneca e Marco Aurélio, a maneira correta de governar a forma da fala. Olha, que legal! E que bom que você é estudiosa, viu? Obrigada, Rony, você me ajudou muito. Eu fico feliz, estrelinha. Eu fico feliz por fazer parte aí dessa tua jornada, viu? Então pronto, Valéria. Você já está com o exercício aí. Não busca nada mirabolante. Não precisa de nada mirabolante. A gente já tem essa resposta muito simples. Muito simples. Só que a gente tenta... Não, eu quero uma técnica mirabolante. Não. A gente precisa é do simples. Papel, caneta, tempo para pensar. E as perguntas certas. Se eu não recebesse para isso, se eu já fosse rica, não recebesse, eu falaria mesmo assim sobre isso? Eu perco meu tempo, as minhas horas, eu nem vejo a hora passar quando eu estou estudando sobre isso. As pessoas me buscam muito sobre isso também. Pronto. Tem uma técnica que eu aprendi, principalmente para quem quer se especializar muito em algum nicho, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu lembro da sigla, que era paixão... Eu esqueci o nome da sigla agora, mas tem muito a ver com paixão, demanda e uma outra palavra. Paixão, demanda e não é experiência, é alguma outra palavra. Mas se você tem paixão, já é bom. Ah, PhD. Paixão, habilidade, demanda. Anota isso daí. Lembrei agora. PhD. Paixão, habilidade e demanda. Porque a demanda, eu vou já explicar para vocês, que a gente precisa ser adulto também no universo. Primeiro, você tem paixão? Anota isso daí, Valéria. Ainda tá comigo aí? Diz assim, sim, quem mais também quer saber sobre essa fórmula? Diz aqui para mim, quem quer saber sobre essa fórmula, fala, eu quero. Já fiz um monte de curso, mas não tenho resultados. Aí fico pensando, como vou falar se não tenho resultado? Começa. Ninguém começa com resultado. Ninguém começa com resultado. Você precisa primeiro construir o resultado. Nesse início é duro mesmo por isso. Só que me responde aí, ô Valéria, se você nunca começa, quando é que você vai ter resultados? Quando eu comecei a ser professor de oratória, eu tinha resultados na minha vida. Eu contava primeiro da minha história, porque eu era muito travado, tímido, e como eu já me expressava muito bem, a galera ficava assim atenta ao que eu falava. Caramba, Rony, você prende a nossa atenção. O jeito que você fala, eu gosto de te ouvir. Me ensina. Eu já tinha resultado na minha vida. Primeiro foi isso. Só que tem um outro ponto no mercado. Eu preciso de prova dos outros. Os outros também precisam mostrar que conseguiram. Então, no início, para você conseguir provas, vai ser bom nem que você faça gratuito ou cobre bem baratinho. Cobre bem baratinho só para você colher o resultado das pessoas. Sabe o que eu fazia antes? Eu fazia assim, olha, eu sou especialista em oratória e comunicação, eu estou desenvolvendo um método e eu quero fazer um teste com algumas pessoas. Se você tem essas dificuldades, eu quero aplicar meu método em você e você não vai investir nada. Eu só quero depois que você me dê o seu depoimento. Ô, gente, eu tô fazendo isso daqui de graça, galera. Isso daqui é conselho de mentoria paga. Olha o que eu tô passando aí pra você, o caminho das pedras, Valéria. Eu falo assim, viu, pessoal, mas eu acredito muito que o universo também devolve. A gente passa essa abundância e o universo devolve em abundância também. Você vai criar um método aí. Já que você estudou muito, escolhe aquilo que você quer ajudar as pessoas, cria uma forma de ajudar, de causar um resultado na vida de alguém e você vai convidar as pessoas. Fulano, você tem esse e aqueles problemas? Eu estou criando a minha metodologia e eu preciso que algumas pessoas testem isso e depois eu só quero que você me diga seus resultados. Você não precisa investir nada. Rony, eu quero começar já cobrando algo, então cobra barato. Porque agora você precisa construir resultados. O que eu fiz? Eu fiz isso, eu fui atrás das pessoas, gerei resultado na vida delas, pedi depoimentos e aí pronto. Você vai construindo isso, mas no início você não tem.
E se você for esperar ter esses resultados para começar, você nunca vai começar. E aí, não começando, você não vai ter resultado nunca. Vira um ciclo de destruição. Então, só começa. Ah, Rony, eu ainda não tenho. O que você diz aqui, ó? Eu ainda não tenho resultados. Começa. Você vai ter resultados aí no caminho. Eu sempre fui assim, travada e tímida. Não conseguia nem apresentar trabalho de escola. Olha só, Mari. Vocês responderam aqui, eu quero. Pronto. Foi sobre o que mesmo? Ah, a fórmula. PHD. Anota aí. PHD. Escrevam aqui para mim, que eu quero ver vocês participando. Interação me ajuda muito também, viu, galera? PHD. Escrevam aí. PHD. O que é PHD, professor? Paixão, habilidade e demanda. Eu vou explicar de uma maneira bem simples para você. Eu tenho paixão sobre um assunto? Tenho. Eu tenho paixão sobre o assunto comunicação oratória porque eu era muito tímido, travado e sempre quis me expressar com confiança. Eu não me expressava desse jeito aqui, galera. Eu era muito tímido, mas tímido mesmo. Além de falar para dentro, eu gaguejava para falar meu nome. Então, eu tinha paixão por aprender isso. Nem que fosse na marra, eu queria aprender. Eu ficava com os olhos brilhando assim, ó. Caramba, olha só, fulano de tal se comunica tão bem, ele fala tão bem, meus olhos ficavam brilhando e eu era apaixonado por aquilo. E comecei a me tornar apaixonado por aprender isso, então eu passava horas aprendendo isso. Paixão, ponto 1, tenho paixão. Eu tenho habilidade, que aí é um outro assunto, galera. Imagina que eu tenho paixão por futebol, eu tenho. Eu tenho paixão por futebol, mas gente, paixão para ver futebol é diferente de ter habilidade para o futebol. Olha essa mentoria que eu estou passando para vocês. Eu ter paixão por assistir futebol, pelo esporte, é diferente de eu ter habilidade. Se você jogar uma bola agora aqui, eu não vou saber fazer embaixadinha. Apesar de que jogando ali na pelada, no dia a dia, eu jogo até bem. Mas eu não tenho essa habilidade natural, não tenho essa habilidade. Então não adianta eu ter paixão, eu ter paixão pelo esporte, mas eu não tenho habilidade. Habilidade eu posso aprender também, tá? Posso, aí tem a questão, eu já explico para vocês. Mas eu não tenho essa habilidade e nem tenho vontade de aprender a jogar futebol tão bem assim, porque eu não quero ser jogador de futebol, então já corta. Eu já elimino aí minha opção. Próximo passo, professor, eu tenho paixão. Agora de mim aqui, eu tenho paixão por comunicação e eu adquiri a habilidade, porque eu não tinha. Entendam isso. Se você não tiver o H de habilidade, não descarte a possibilidade. Você tem que entender se é possível adquirir. E foi possível adquirir a minha habilidade de comunicação. Então eu fui lá e fiz, adquiri a habilidade. Hoje eu falo em público, galera. Eu palestro, dou treinamentos, eu falo aqui na internet. Se eu não tivesse essa habilidade, vocês não estariam agora aqui parados para me ver. E vocês estão aqui me ouvindo, me vendo e sabem que eu estou me comunicando bem. Não adianta eu fugir disso. Eu estou com a habilidade aqui já. Treinei muito? Treinei, mas já estou com habilidade. Pronto, checklist aí. Sabe o que seria interessante vocês fazerem? Coloca no papel se você está dando checklist em cada um desses pontos. Eu tenho habilidade, eu tenho paixão, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem demanda? Tem demanda? Eu tenho demanda em comunicação oratória? Tenho. Tem um monte de gente aí com o mesmo problema que eu tinha. Um monte de gente que quer aprender a falar em público. E, inclusive, se você tem esse problema aí, ó, clica no link da bio e entra no meu workshop. Eu tenho demanda. Então, eu tenho PHD. Paixão, eu estudo sobre isso, eu gosto de estudar sobre isso. Eu tenho habilidade, adquiri habilidade. E eu tenho demanda, tem gente buscando e pagando. Valéria, vocês estão prestando atenção aqui. Entenderam o PHD e como ele é incrível? Professor, eu tenho paixão. Checklist. Eu não tenho habilidade ainda, professor. Adquire. Adquire a habilidade, isso é possível. E tem demanda para isso? Agora, a demanda, porque eu falei que o D de demanda é para você cair no mundo real e no mundo adulto. Não adianta eu querer falar, por exemplo, nem sei se existe esse bicho, mas imagina que eu tenho paixão por estudar. Ah, eu vou falar de mim. Vocês sabiam que eu sou fissurado em ler sobre barata? Eu sou fissurado em estudar baratas.
Eu posso dizer que eu sou um especialista eu sou um especialista em barata, galera. De vez em quando eu não tenho o que fazer, eu vou estudar mais sobre as baratas. Eu sei cada coisa sobre as baratas que eu consigo fazer um workshop de baratas. E aí você fala, mas Rony, por que você estuda sobre barata? Porque a gente tem que conhecer nossos inimigos, tá bom? Eu tenho paixão. Eu tenho habilidade com barata? Eu acho que eu tenho. Se eu sei ali, eu sei lidar com barata, né? Se eu estudei, eu sei lidar. Mas, gente, se eu abrir a câmera aqui e começar a vender um produto, lide com suas baratas. Eu vou gravar um monte de vídeos sobre... Vai ter demanda para comprar isso? Não sei. Se bem que hoje a internet é tão maluca que deve até ter. Mas não tem demanda. Você não vai vender aquilo. Eu quero, Rony, ser especialista na joaninha do Himalaia que tem 3 pontinhos. Tá, mas quem vai comprar isso aí? Eu tô dando só uns exemplos absurdos para você entender. Você tem que ver se tem PhD, se eu tenho paixão, se eu tenho habilidade e se tem gente querendo comprar isso. Se tem dores, se as pessoas estão com dores para resolverem esse problema. O meu tem. E provavelmente o de vocês também. Muito provavelmente. Eu tô até falando, brincando aqui, ó, sobre eu ser apaixonado por estudar sobre as baratas e eu tenho habilidade de fazer com que você expulse as baratas da sua casa. Eu aposto que a internet é tão maluca que se eu oferecer agora um e-book para você espantar as baratas da sua casa, você vai comprar, porque ninguém merece uma barata dentro de casa. Eu fiz só uma brincadeira aqui, mas tá vendo só? Se eu juntar o PhD, não é, Valéria? Estou começando a pensar agora nesse produto, hein? Eu vou abrir um perfil só sobre baratas. Expulse as baratas da sua casa em 2 dias. A galera vai comprar assim, ó. Mas pronto. Agora me responde aí, Valéria. Por alto, não sei se você já definiu mais ou menos o que você quer falar. Você tem o PhD sobre esse assunto que você quer dizer? Você tem paixão? Você tem habilidade? Lembrando que não precisa descartar se você não tem habilidade, porque a habilidade a gente aprende. Você tem demanda? Se você colocasse hoje um produto no mercado, aprendesse a vender, claro, tem que aprender a vender. Não adianta só produzir um produto e você não saber colocar ele no mercado. Tem demanda? Se tiver, Valéria, cai dentro. Cai dentro, vai lá, faz. E para todo mundo aqui também, que prestou atenção e que anotou essa mentoria gratuita aí. PhD. Tenho paixão, tenho habilidade e tenho demanda. E galera, eu já vou sair aqui e eu já quero fazer esse convite para você. Você que está aqui nessa live, não enrola não. Não enrola em investir em você. A comunicação é a habilidade mais importante e sempre está entre as top 5. Sempre está entre as top 5 das habilidades mais importantes para profissionais que querem sucesso na vida. Ó, você falou aqui, tem demanda. Deixa eu aprovar, não sei porque o TikTok está fazendo isso. Tem demanda, preciso confiar em mim mesma. É o principal, viu? Confiar em você mesma. É o principal ponto agora, confiar em você mesma. Então, se tem, vai, cai matando. E se você está aí do outro lado da tela, workshop 14 de abril, clica no link da bio. Se você quiser também, Valéria, até para você confiar mais em você mesma, trabalhar sua comunicação, aprender novas ferramentas de comunicação oratória, clica no link da bio. É apenas R$ 37,00. Eu não consigo nesse dia, professor? Não se preocupa, vai ficar gravado e você vai ter acesso por 6 meses para ver e rever. Clica aí no link da bio e entra lá. As vagas são limitadas. Assim que encerrarem ali, pronto. Porque como vai ser ao vivo, não tem como eu colocar, sei lá quantas mil pessoas ali na sala de aula, viu? Na sala de aula online, no caso, que vai ser no... Eu não posso dizer aqui, né, onde é que vai ser, que o TikTok aí não gosta que você fique indicando ferramentas fora dele. Mas entre aí. Apenas R$ 37,00 vai acontecer no dia 14 de abril para você destravar sua comunicação, falar melhor em público, ter mais autoconfiança para se expressar. Eu vou saindo aqui, galera. Até amanhã. Amanhã, quarta-feira. Até amanhã. E nos vemos. Fui. Abração.